Olá, bom dia na paz do Senhor. O texto que nós vamos ler nesta manhã se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, no capítulo de número 6, o versículo 1 até o 6, que diz: E partindo dali chegou à sua pátria, e os seus discípulos o seguiram. Chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e ouvindo-os a muitos, admiravam-o, dizendo: De onde lhe vêm essas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago e de José, e de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco as suas irmãs? E escandalizavam-se nele. E Jesus lhes dizia: Não há profeta sem honra, senão na sua pátria, entre os seus parentes e na sua casa. E não podia fazer ali nenhuma obra maravilhosa, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhe as mãos. E estava admirado da incredulidade deles. E percorreu as aldeias vizinhas, ensinando. Vamos conversar sobre intimidade com Deus. A primeira questão que mexe com todos é: você é íntimo de Jesus? Nessa passagem, Jesus foi para a sua terra para pregar, curar os enfermos e expulsar os demônios. Mas chegando ali não pôde curar, nem tampouco fazer muitos milagres. E por quê? Por causa da familiaridade. Ele mesmo nos explicou esse princípio. O profeta não tem honra na sua própria casa, porque a familiaridade gera incredulidade. Tal falta de fé foi tão espantosa que Jesus se admirou da incredulidade deles. Isso não era comum. Por que eles eram incrédulos? Porque eles estavam muito familiarizados com Jesus. Aqui vale um alerta e devemos prestar atenção, pois esta é exatamente a nossa geração. A nossa nação é familiarizada com Jesus da pior maneira. Eu não digo isso que não haja gente que ainda não alcançada pelo Evangelho, pois ainda há muitos a quem a verdade não. Contrastando com a familiaridade, existe a intimidade, e esta gera fé. Os discípulos de Jesus, quanto mais íntimos eram dele, mais criam e tinham a fé fortalecida. Eles cresceram tanto em intimidade que receberam o Espírito do Senhor, tornando-se os apóstolos de Jesus, que espalharam então o Evangelho por todas as nações, tanto que você e eu recebemos essa palavra hoje, mais de 2000 anos depois, em uma terra distante que é o Brasil. Nós somos íntimos ou familiarizados com Jesus? A familiaridade também resulta em desvalorização, enquanto que a intimidade faz justamente o oposto, pois a intimidade gera uma valorização importantíssima. Henry Ford, por exemplo, quando começou a produzir automóveis, sabia que cada carro valia muito, pois havia poucos carros. Naquela época, quem tinha um automóvel era o único da cidade. Quem visse um motorista ficava de boca aberta, impressionado com aquela máquina que movia-se por si só. Acredito que, se ficar estacionado, logo eles ajuntariam um grupo a observar e apontar, enquanto outros diriam: olha aqui, isso anda sozinho. E olha ali o homem que é dono desse automóvel. Ele provavelmente se tornaria até popular. Quanto deveriam pagar só para dar uma voltinha? Talvez uma pequena fortuna. O que valorizava tanto o carro? A falta de familiaridade. Hoje há mais de 1 bilhão de carros transitando pelo planeta. Todos já viram um carro e já andaram em veículos automotivos. Por aqui os carros são muito comuns. Você deve ver carros diariamente. Eu mesmo dirijo carro. Em alguns lugares, alguns gostariam até mesmo nem ver carro algum, isso nas cidades grandes. Eles não aguentam mais ver tantos carros.
Nós estamos familiarizados com automóveis e com isso eles perderam o valor. Não é como funcionava na época de Henry Ford. Não é da mesma maneira. Por quê? Porque agora é algo comum. Talvez a nossa geração tenha transformado Jesus em uma pessoa comum e a cruz e o nome dele tenham perdido valor na mente das pessoas. A intimidade, porém, essa sim, ela gera valor. Quanto mais íntimo, mais valioso. Se você tem alguém que você possa ter intimidade, você vai ver o quanto essa pessoa é especial para você. Mas a pergunta continua: você é íntimo ou é familiarizado com Jesus? O familiarizado sabe tudo sobre Jesus. Ele até fala sobre Jesus várias vezes, mas não fala com Jesus. Não adianta você estar falando de Jesus, sobre Jesus, mas não falar com Jesus. Às vezes nós falamos mais dele do que falamos com ele. Nós estamos afundados em informações nesta era da internet, da comunicação, e por conta do fácil acesso, nós temos muitos dados sobre Jesus, informações que os irmãos do passado nunca sonhariam em ter. Nós temos aplicativos no celular, várias versões da Bíblia, dicionários em hebraico, grego, tudo na palma da mão. Porém, esses mesmos irmãos, lá no passado, que não tinham todas essas diversidades de como buscar saber sobre Jesus, eles foram mais íntimos de Jesus do que nós poderíamos sonhar em ser. E aí fica a pergunta: você fala mais sobre Jesus ou fala mais com Jesus? Intimidade requer tempo a sós, muita conversa e segredos que só Ele e você sabem, as revelações dele para você. Intimidade requer tempo de qualidade. Há uma sentença sobre intimidade registrada no Evangelho de Mateus, que diz: muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, e não profetizamos em teu nome não expulsamos demônio, não realizamos muitos milagres. Mas o choque está na resposta de Jesus. Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Bom, eu não sei quanto a você, mas eu leio esse texto com muito temor no coração, porque é muito sério. Essa turma que foi rejeitada profetizava, curava e sabia tudo sobre Jesus. Mas mesmo assim ele dirá: eu não conheço você. Você não falava comigo, não havia convivência entre nós e muito menos intimidade. Eu não conheço você e é por isso que você praticava iniquidades como se fosse normal. Eu não conheço você. Que difícil será ouvir isso de Jesus, quem ouvir. Lembre-se que o reino é de Deus e só entrará lá quem o conhecer, quem for íntimo. Quando foi a última vez que você falou com Jesus? Quando foi que você passou um tempo considerável sozinho com Deus? E como foi esse tempo? Foi um monólogo que só você falou? Você ficou falando e não deixou ele falar? O que você pode fazer para aumentar a sua intimidade com Jesus? Há alguma área da sua vida em que haja iniquidade, um pecado com o qual você acabou se acostumando e nem mais pede perdão devido à familiaridade com Jesus? Bom, confesse a Ele. Confesse ao seu irmão mais velho. Peça ajuda e busque estar só com Deus. Vamos orar? Ore comigo. Senhor Jesus, eu confesso que fiquei assustado com esse contraste entre familiaridade e intimidade. Senhor, eu quero ser íntimo de Ti e não familiarizado. Eu quero crer no Senhor com um tipo de fé salvadora que me conduza à presença diariamente, de modo que o meu estilo de vida seja diferente dos outros. Que eu seja santo como o Senhor o é. Não consigo orar como o Senhor orava quando estava aqui na terra, mas eu posso contar com o mesmo Espírito que o acompanhava e o guiava. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-me a conhecê-lo melhor, a buscar a sua presença e a ser íntimo de Ti. Que nós sejamos
parecidos contigo. E é no teu nome, Jesus, que nós oramos. Amém.